investir no seu casamento, significa que esse seu casamento não vale muita coisa para você. Então, falando sobre finanças, conflitos ou sucesso, estamos aí. Queria que a gente colocasse aqui o texto de 1 Timóteo 6,10, que eu quero que a gente aqui lembre o porquê desse versículo. Faz sentido a gente... cadê, irmão, pessoal? Aí, o pessoal está ali, está ainda colocando isso. Colocou, pronto. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro. Eu acho que está um pouco errada essa versão aí, sabe? Por favor, bota na RA aí. Alguém tem RA para botar aí? Vamos ver que essa versão precisa ser corrigida aí. Pronto. Porque o amor do dinheiro... Fica melhor ao dinheiro, né? Mas porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A gente coloca esse versículo de início para a gente entender o seguinte. Quando você não sabe se relacionar com a questão de finanças, com o dinheiro, você faz dele um ídolo. Veja que a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Faz com que haja tanto sofrimento na vida dos casais, das famílias e de muitas pessoas, né? E aqui a gente pensando sobre finanças, conflitos, por favor, pode botar já o slide aí, finanças, conflitos ou sucesso, tudo isso vai depender de como você se relaciona com o dinheiro. Como é que você se relaciona? O que ele significa para você? Quando você pensa dinheiro, você pensa o quê? É uma coisa que você está sempre desejando ou sempre precisando? É algo que você vê como fundamental na tua vida. Então, hoje, queremos dar uma direção para vocês acerca disto. Então, a gente vê que as finanças do casal aí é algo que deve ser levado em conta como algo sério. Tem um discipulado que eu faço com casais, que quem já fez discipulado com casais comigo aqui, o discipulado é reavaliando o casamento, né? E a gente chega nessa parte de finanças, a gente trata muito bem disso, falando sobre que a renda, ela é familiar. Vocês já viram aquela questão? Isso eu já ouvi muito, principalmente de mulheres. O dinheiro dele é nosso, o meu dinheiro é meu. Essa frase significa que você já está dizendo que já está separada do seu marido. Frase de divorciado. Já está divorciado. E eu procuro sempre ensinar as pessoas que a renda, ela é familiar. Eu fiz um discipulado com um casal lá em Boa Viagem, que, olha a diferença de salário como era. Ele ganhava um salário mínimo e ela ganhava 20. Vocês sabiam quem é que mandava no dinheiro? Ela. E por conta desse dinheiro, e eu tive que dizer na cara dos dois, que aquele dinheiro deles era um dinheiro maldito. Porque eles estavam presos àquele texto de 1 Timóteo 6,10. Era o amor ao dinheiro. Por conta desse amor ao dinheiro, tudo de ruim acontecia na vida desse casal. Tinha um apartamento próprio, tinha casa toda mobiliada, tinham tudo, carro zero, não faltava nada, tinha empregada, tinha tudo. Tudo que muita gente não tem, né? Mas eles só não tinham uma coisa, uma vida conjugal feliz, produtiva. Só era conflito. Por favor, passa aí o próximo slide aí. Para que as finanças não nos separe. É justamente isso que a gente vai estar pensando aqui. A nossa relação com o lado financeiro, a gente precisa entender que isso aí não deve ser uma causa de conflito, porém, uma causa de sucesso. Tem um livro que ele vende muito, né? Ele tem o título de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Mas como eu não estou aqui para dar um sentido motivacional, eu estou aqui para falar da Bíblia, né, para vocês, então eu sugiro a gente meditar no que a gente está falando aqui. Então a gente tem que entender que
para que as finanças não nos separem, a gente precisa buscar uma fonte segura. A gente precisa buscar uma base sólida para levar adiante esse relacionamento com as finanças e o relacionamento conjugal. Aí eu fui abordado aqui no estacionamento por um irmão, um jovem, que estava assim casado há menos de 2 anos. E ele disse assim para mim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu diga, meu filho, qual é o problema? É porque eu estou enfrentando conflitos no meu casamento por conta do financeiro. Aí eu disse para ele: bem-vindo ao clube. Aí, sabe quando ele me procurou de novo? Mas nunca. Eu disse: se o pastor, esse pastor aí não tem que me dizer não, que ele tem problema com finanças no casamento. Aí eu pergunto: quem não tem? A questão aqui não é a ausência de conflito. A questão aqui é como você trabalha os conflitos. Porque eu não vou chegar aqui para vocês e vou ser hipócrita e dizer: olha, hoje a gente vai aprender a não ter discussão, a não ter conflito no casamento por conta de finança. Não, isso é a maior mentira. Eu quero ajudar vocês a como dialogar, a como enfrentar, quando chegar o momento da crise. Porque aqui, nesse slide que a gente colocou aqui, para que as finanças não nos separem, a gente precisa buscar uma base sólida. Se a gente entender o que a gente deve fundamentar, a nossa visão quanto ao financeiro, temos muito para ter sucesso em vez de conflito. Tá bom? Então, o próximo slide, por favor. No próximo slide aqui, a gente vai ver o seguinte: quero que você leia comigo o título. Diz o quê? Reconheça que o Senhor é dono de tudo. Pronto. Veja, faz muita diferença quando o casal tem esse entendimento na vida deles, que tudo pertence a Deus. Quando um casal tem essa direção, essa fundamentação, essa base, já não existe mais o meu dinheiro, o teu dinheiro. Vocês têm que entender que vocês estão administrando para Deus. Então, já muda um pouco a perspectiva. Então, aí já cai por terra motivos egoístas, mesquinhos. Cai por terra aí a disputa, muitas vezes, que tem casal que está disputando um com o outro. A disputa de quem faz mais dívida. Já pensasse. Tem gente que faz isso mesmo. E tem muitos que, quando vai comprar uma coisa, compra escondido do outro. Porque não, se eu falar, você reclama. Tem gente que faz isso. Aí quando vê, já está lá a dívida feita e o problema ali em cima, né? Percebe? Então, a gente precisa ter esse entendimento, a fundamentação nossa. Se vocês hoje saírem daqui com esse entendimento e com essa base de que tudo pertence a Deus, já me dei por satisfeito na minha fala. É muito objetivo. Tudo pertence a Deus. Então, aí você faz: tudo pertence a Deus, então significa que eu vou fazer de qualquer maneira? Não, aí que você deve se preocupar. Se pertence a Deus, eu devo fazer da melhor maneira possível. Porque se você parar para pensar direitinho, quando a gente veio a esse mundo, a gente trouxe o quê? Nada. Nasceu nu. Alguns até careca, né? Eu nasci careca, né? Outros ficaram careca depois, né? A Bíblia diz que nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Eu estava vendo ontem no Instagram, tinha uma mensagem assim, do camarada indo, né, para o céu e a morte lá, né, de lado. Não sei por que botaram a morte na porta do céu. E tinha lá um monte de dinheiro e ele com as duas bolsas cheias de dinheiro. Aí, coloca aqui, que para onde você vai, não tem lugar para dinheiro, você não tem com o que gastar. Você já viu quando uma pessoa morre, se vem depois, junto com o caixão, um caminhão de mudança? Quem já viu aqui? Não, né? A gente só sabe na história que quando o faraó morria, é que levava os pertences dele para lá, né? Não é isso? Mas você vê, nada levamos, nada trazemos. Então a gente tem que entender isso. Tudo pertence ao Senhor. Entendendo assim, você deve transferir a Ele, em um ato de fé, o que possui. Aí você fala: pastor, como é que eu faço isso?
é bem objetivo o que eu quero dizer para você. Se você, no mínimo, não é um dizimista, você ainda não entendeu esse princípio. O fato de ser dizimista, o que é que tem a ver? O que é dizimista? Dizimista é aquela pessoa que reconhece que tudo que ela ganha foi Deus que deu. E ele consagra ao Senhor 10% disso, a 10ª parte disso, devolvendo a Ele, como uma maneira de reconhecer e de fé que Ele é aquele que te supre. E aí você é um dizimista. E também você pode ser um ofertante. Como é que é um ofertante? É a pessoa que, além de devolver o dízimo, ele tem amor e generosidade de participar das coisas do reino de Deus. Aí ele oferece, ele oferta. Eu sei que muitos aí, com ideias e pensamentos ardilosos, deturpam o que é o dízimo e a oferta. Tá? Mas quando a gente tem esse entendimento, agora eu vou dizer uma coisa, viu? Só sabe o que é isso quem vive. Ou como diz alguns colegas nossos, quem vive. Quem vive essa experiência é que sabe. Né? Se você não vive isso, você não tem como saber. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Ser dizimista não é uma obrigação, é um privilégio. É um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de gratidão, sabe? Porque a gente está ali oferecendo a Deus a 10ª parte, dizendo, Senhor, foi Tu que me deste. Aí, alguns ensinam dizendo, você dá os 10% que é de Deus e os 90% é seu. Não, nem os 10% é seu, nem os 90% é seu. Tudo é de Deus. Os 90% fica para você administrar. Percebe? E aí a gente vai para a segunda parte que diz, o Salmo 24, vamos ler juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, 1. Tudo pertence a Deus. Quando a gente tem esse desapego, com esse entendimento que nós estamos aqui a serviço dele, as coisas mudam completamente. Por isso que no próximo slide vamos ver esse princípio que a gente precisa estabelecer. Olha aí, próximo slide. Vamos estar falando sobre estabeleça um sistema de valores baseado na palavra de Deus. Os nossos valores, eles não devem estar baseados na psicologia, na sociologia, na história, na palavra do que o vizinho, a vizinha diz, naquilo que hoje os moderninhos dizem. Não, tem que ser na palavra de Deus. Por isso que o texto que nós vamos ler aqui, de Mateus 6,33, diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O capítulo 6 de Mateus está inserido num contexto maior que fala sobre as questões da vida cotidiana, o que devemos comer, o que devemos beber, o que devemos vestir, sobre essas preocupações que muitas pessoas têm, que é uma preocupação corriqueira, uma preocupação muito latente em nossas vidas. Todo mundo quer terminar o mês bem, não é verdade? Todo mundo quer ter o dinheiro do pão, o dinheiro da carne, quer ter que fazer a feira e quer estar tudo direitinho, não é verdade? Mas quando nós buscamos apenas isto, esquecendo daquilo que é prioridade, que é Deus, a gente começa a viver amando as riquezas. A gente começa a viver amando as coisas. E as coisas passam a ter mais importância do que Deus. E, consequentemente, as coisas passam a ter mais importância do que o seu cônjuge. Coisa ridícula é um casal brigar por coisas que quebram. Ridículo. Por coisas que se acabam. Né? Sabe, existe um lado que é do estrago. Aí tudo bem, isso tem que ser ali repreendido, porque ninguém merece estrago. Tem muitos estragos, estrago de comida, estrago de água, enquanto a gente tem muitos lugares que tem pessoas aí padecendo sede
e fome. Então, a gente precisa ver que buscar, em primeiro lugar, o reino. Eu gosto de traduzir esse texto como um reinado de Deus. O domínio de Deus na tua vida deve ser algo prioritário. E a justiça, aquilo que é certo, aquilo que Ele tem para nós de coisa certa. E todas estas coisas, esse pronome relativo aqui, estas coisas, está falando sobre aquilo que devemos ter de básico, o que beber, o que comer, o que vestir. Deus é quem nos dá. Por isso que Ele dá o exemplo dos pássaros. Vede os pássaros. Nem plantam, nem colhem. Contudo, o Senhor, teu Deus, os alimenta. Você já viu algum pássaro preocupado, um passarinho preocupado? Ai, será que vai ter migalha esse dia? Será que hoje vai ter migalha? Você não vê nenhum passarinho preocupado, estressado. Simplesmente ele vive lá, vai, sai, vai voar, dá um voo, e acha, e volta para o ninho. Nesse período de pandemia, quem não ficou preocupado com o que haveria de comer? Não é verdade? Tudo fechado. Meu Deus, e agora? Desemprego, sabe? Não tem mais nada. Muitas pessoas saíram correndo logo para o supermercado, compraram tudo. Tem mais medo de morrer de fome do que do vírus. Mas aí, quando a gente pensa naquilo que é prioridade, e a gente estabelece isso como na nossa vida, como um valor prioritário, o reino de Deus. Porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão consequência de acréscimo que Deus vai dar. Então você, por conta das coisas, não deve estar brigando, entrando em conflito por conta de coisinhas, sabe? Isso é insignificante. Aquilo que é mais importante é o que Deus tem para você. Os valores do céu, o reino de Deus, o reinado, o domínio de Deus na tua vida. E aí, já que você vai estar baseado, por isso que eu indico sempre esse livro, porque é um livro, esse aqui falando sobre a reformando o casamento, porque é um livro que vai ensinar você pautado na palavra de Deus, que é o principal. E aqui, no próximo slide, quero que você, uma coisa bem prática para você aqui. O que é que diz aí o próximo slide? O título. Isso. Aprendendo a distinguir necessidade de desejo. Você tem que saber que tem coisas que você precisa, mas tem coisas que é só um desejo. O que é que a propaganda faz? Incentiva você a desejar. Incentiva você a dizer, você não pode viver sem isso. Isso aqui é muito importante. Quem tem isso aqui tem status. Quem tem isso aqui é feliz. Eu preguei semana passada sobre isso, falando que a propaganda coloca para nós que se você comprar o carro tal, o celular tal, a casa tal, você tem felicidade. Ledo, engano. E aí, eu quero convidar você a ver comigo aqui o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que está no slide, que diz o quê? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. E aí, tem um versículo 13 que todo mundo sabe de cor, que ele diz, qual é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, então, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Que quando eu aprendo a distinguir necessidade de desejo, eu passo a ter uma coisa chamada contentamento. Contentamento. O que é contentamento? Contentamento é estar contente, é estar satisfeito. Contentamento é diferente de conformado.
O conformado é aquele que já se conformou e não vai mais sair daquela situação. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, ele diz que ele está conformado, ele diz que está contente em qualquer situação. Eu tanto sei comer ovo, como sei comer bife. Tem casais, irmão, que é um problema sério, que às vezes as coisas apertam, não quer parar de comer bife. Lá em casa, quando a gente assume uma dívida alta, que às vezes acontece, alguém adoece, quebra alguma coisa que você vai ter que repor, você vai ter que fazer uma reforma, vai ter que ampliar uma coisa ou outra. Eu digo logo, amor, dieta do cuscuz. Ela já sabe o que significa. É a dieta do cuscuz. Porque a coisa apertou. Então você tem que saber, como casal, viver em qualquer situação e ser contente, ter contentamento, satisfeito, porque é uma coisa transitória. Você hoje pode estar comendo só ovo e amanhã pode comer um bife. Mas se você não tiver essa flexibilidade e achar que é uma humilhação, o apóstolo Paulo diz aqui, eu sei também viver humilhado. Tem gente que não quer perder o padrão, não é verdade? Não é assim, né? Aqueles filmes que a gente vê, aquelas novelas que tem lá o nome da família, né? Aí tem o nome da família lá e tem que manter o status. Todo mundo tem que pensar que você está bem. Eu me lembro que eu estava vendo uma história esses dias que o pastor estava contando de uma mulher que chegou para o marido dela e disse, olha, eu não quero saber como você vai fazer, mas eu quero uma televisão grande. Aí disse, mas mulher, a gente não está em condições agora, eu estou começando um novo emprego, ainda vou receber, não quero saber. Aí ele ficou perturbado, porque se tem uma coisa que perturba o homem, chama-se mulher. Perturba, tira o cara do sério. E ele saiu perturbado, aquela coisa toda. Aí ele passou perto de uma loja, assim, na época, né, as televisões pegavam aquelas antenas, né, que colocavam do lado de fora. Aí ele teve a ideia, então vou comprar uma antena. Aí ele chegou em casa com aquela antena grande, né, e disse aqui, mulher, veja só, não deu para comprar a televisão, mas deu para comprar a antena. Ela disse, não tem problema. Coloque essa antena agora no lugar mais alto da casa, lá para todo mundo ver e pensar que a gente tem televisão. Sabe, tem gente que é assim, quer viver de aparência, não sabe viver os altos e os baixos, só quer estar nos altos. Não é bom ter as coisas boas, não é bom, é bom. Mas também você tem que aprender a viver com escassez. Nem sempre a vaca é gorda, tem as vacas magras. A gente tem que aprender isso. E aí, quando a gente aprende esse princípio, que tanto podemos estar num momento financeiramente bom ou num momento financeiro mau, a gente muda toda a perspectiva. Por quê? Porque estamos dependendo de quem? De Deus. Porque eu gosto da versão da Bíblia, nova tradução linguagem de hoje, que diz, com a força que Cristo me dá, posso vencer qualquer situação. Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá. Diferente do camarada que é conformado, porque tem gente que é conformado, o camarada não quer melhorar, não quer se especializar, não quer procurar uma coisa melhor, está ali sempre conformado com aquilo ali, está numa casa de um vão, ou ainda vive de aluguel, não faz nenhum projeto, não investe em nada. Uma coisa é você saber lidar quando a maré está braba. E outra coisa é você só gostar de estar ali. Aqui não faz nada. Não para, está parado e não consegue se movimentar para mais nada. Né? E aí, aprendendo a distinguir entre necessidade e desejo, eu vou saber viver nos momentos difíceis também. Porque às vezes a gente quer ter coisa só apenas por um puro desejo, e não é uma necessidade. Tá? Então, tem coisa que a gente quer, é compulsório. É compulsório. Quer ter. E às vezes você pega aquele cartão que vocês chamam de crédito, né? Mas não é cartão de crédito, não, é cartão de dívida. Lembre disso. Cartão de crédito. A partir de hoje, você vai dizer comigo, cartão de dívida.
Tá bom? Por quê? Porque a fatura chega e você tem que pagar. Não é gostoso quando você está comprando, aí passa o cartão, passa aqui, passa o cartão. Sempre poderoso, né? Mas quando chega a fatura, você sente aquela facada, né? Pois é, não é cartão de crédito, é cartão de dívida. O nosso próximo slide, ele fala o seguinte, podemos ler juntos? A nossa principal lição é que somos mordomos de Cristo. Perceba isso, veja, somos mordomos de Cristo. A palavra mordomo, quando aparece no Novo Testamento, é a palavra oikomenos. Oikomenos significa administrador, também significa despenseiro, significa aquela pessoa que está tomando conta de uma casa, de uma fazenda, que não lhe pertence os bens. A função dessa pessoa, ela é manter a casa funcionando, sem deixar faltar nada, sem deixar destinhorar as coisas, sem deixar as coisas perecerem. O mordomo, o que está ali administrando, ele está cuidando para que tudo fique nos conformes. O nosso casamento, Deus nos deu para sermos mordomos, para cuidar, para manter, para deixar tudo em ordem. E nós não somos apenas mordomos de coisas, né? Aqui o texto nos diz o seguinte, primeira parte, essa mordomia é das coisas espirituais também. Veja o que diz em 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha, observa o que isso aqui está dizendo aqui. Está dizendo que quando as pessoas olharem para nós, devem ver que nós somos aqueles que estão servindo a obra de Cristo. Aí você pode dizer, não, mas aí quem serve a obra de Cristo é o Senhor, que é pastor. Não. O teu casamento é uma obra de Cristo. O teu relacionamento é uma obra de Cristo. Porque através do teu casamento, você está ali proclamando Cristo para as pessoas. A Bíblia diz que o homem, ele está para com a mulher, assim como Cristo está para com a igreja. Então, o homem, ele deve cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Como foi que Cristo fez? Deu a vida pela igreja. E a mulher deve honrar a Cristo, ao seu esposo, como a igreja honra a Cristo, sendo fiel a Ele. Então, é justamente isso, amando, né? Tendo obediência no sentido de reverência, né? Nesse sentido aí. Então, a gente entendendo isso aqui, vamos entender também o que o outro texto diz. Do capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, como bons despenseiros. Essa palavra despenseiro é a ideia de mordomo. Então, a gente deve cuidar uns dos outros. Aí eu pergunto, o cônjuge é o outro? Então você deve cuidar um do outro. Então aí, entendendo isso, a gente vê aqui no versículo, na segunda parte, né, que também somos mordomos de Cristo das coisas materiais. E aí tem um texto de Mateus, o próximo slide, por favor. Tem um texto de Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Esse texto aí conta uma parábola que é conhecida por muitos de nós. É a parábola dos talentos. Exatamente. A Bíblia conta aí, Jesus falando que um homem, um grande administrador, o dono, né, dos talentos, deu a um 5, a outro 2 talentos e a um 1. O que ganhou 5 fez mais 5, o que ganhou 2 fez mais 2, e o que ganhou 1 talento enterrou. E aí fala, né, a parábola que quando o dono dos talentos chega, aí se apresenta cada um a ele, né? O que ganhou 5, fez mais 5, eles, tudo bem.
O que ganhou 2 fez mais 2, tudo bem. E o que ganhou 1 enterrou e disse, você está reprovado. Porque você sabia que eu sou um patrão exigente, que colha onde eu não planto, e aí você, agora, esse talento que estava com você, vou tirar de você e dar ao que tem mais. O enredo nos faz entender o seguinte, que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para administrarmos e bem. Tudo. Mas se você negligenciar, se você não fizer pautado naquilo que é a base da palavra de Deus, você vai se atrapalhar e muito. Primeiro, voltando àquilo que a gente falou no início, tudo pertence a Deus. E aí você pode até dizer, pastor, mas eu tenho um conflito na questão de como administrar. Esse como administrar pode ser corrigido. Você pode fazer um curso de finança doméstica. O pastor Marcos tem um curso que ele oferece aqui, e tinha até uma classe. Tu lembra, Kelly, que tinha uma classe? Uma classe que a gente tinha aqui de finanças, como você administrar os recursos, certo? Você pode também investir nessa área de como fazer planilhas de custo, para você cuidar bem dos gastos. Você pode também, antes de fazer qualquer compra grande, ver o seu orçamento, se dá para você comprar as coisas. Nunca gaste além do que você tem. Você deve guardar alguma coisa. Sempre existem situações de emergência, você pode adoecer, pode ter algum prejuízo. Então, enfim, nessa parte mais administrativa, você pode buscar ajuda e ter o socorro. Porém, no que nós estamos hoje enfatizando aqui, é o seguinte, é o princípio. Se você entende o princípio, você vai buscar fazer da melhor maneira possível. E qual é o princípio? Tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, você vai procurar fazer essa área financeira da melhor forma possível. Ficou claro isso aqui? Alguém tem dúvida de alguma coisa do que a gente falou aqui? Não? Com nenhuma dúvida? Então, nós queremos encerrar esse momento e eu queria que você pudesse refletir em tudo que a gente falou aqui. E qual é a reflexão que eu queria que você fizesse? A seguinte reflexão. Qual é o princípio que você adota para trabalhar a finança na sua casa? É você que é o dono? É você que manda? Ou é Deus? Percebe a responsabilidade? Então, quero convidar você a fechar os olhos, a fazer uma oração. Que você possa estar dizendo assim, Senhor Jesus, nesse momento, eu peço que o Senhor venha ser a minha prioridade. Peço também, Pai, que o Senhor me ajude a sempre enxergar que Tu és o dono de tudo. E por isso, Pai, me ajuda a ser grato a cada dia, reconhecendo que é o Senhor que dá a provisão. Eu quero Te agradecer por conta da Tua palavra que me ensina a Te servir da melhor maneira possível. Amém. Amém?